No coração quente do sertão, onde a lei do mais forte mandava mais que qualquer juiz, dois homens construíam seus impérios sobre fundações opostas. Um, cercado por muros de pedra e ouro, acreditava que o dinheiro comprava imunidade até contra o próprio inferno. O outro, protegido apenas pela caatinga e pelo medo que seu nome inspirava, sabia que no sertão a única moeda que valia era o sangue. Coronel Amâncio Brandão, o homem mais rico do Nordeste. Dono de 7 fazendas, senhor de vida e morte em 3 estados, com juízes, delegados e até governadores em sua folha de pagamentos. Sua fortaleza, a Babilônia, erguia-se como um monumento à opulência obscena, enquanto o povo ao redor morria de sede e fome. Para ele, o sertão era propriedade privada e cada sertanejo apenas peça descartável em seu tabuleiro de poder. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, o rei do cangaço. Sem terras, sem títulos, sem sobrenome que abrisse portas em salões perfumados. Mas seu nome bastava para fazer coronéis trancarem seus portões e soldados rezarem antes de entrar na caatinga. Sua lei era simples: olho por olho, sangue por sangue, e nenhuma dívida ficava sem pagamento. Esses 2 titãs nunca haviam se encontrado. Moviam-se em órbitas diferentes, um no luxo dos salões, outro na aspereza das veredas. Mas o sertão, esse palco cruel e implacável, tem o costume de forçar encontros que o destino deveria evitar. E quando um coronel arrogante decide provocar o diabo, enviando-lhe um recado escrito em sangue e sofrimento, o que se segue não é apenas vingança. É um acerto de contas entre 2 mundos que nunca deveriam ter colidido. Esta é a história do dia em que o homem mais rico do Nordeste aprendeu que existe um preço que nem todo o ouro do mundo pode pagar. O dia em que Lampião decidiu que chegara a hora de cobrar. O sol castigava a caatinga naquela manhã de 1932, fazendo o ar tremer em ondas de calor sobre o chão rachado. Mas dentro da fazenda Babilônia, o coronel Amâncio Brandão saboreava seu café da manhã em uma sala climatizada por grossas paredes de pedra e ventiladores importados da Europa. Aos 56 anos, carrancudo, com barriga proeminente mal escondida sob coletes de seda, ele era a personificação viva do poder que o dinheiro comprava no sertão brasileiro. Sua propriedade não era apenas uma fazenda. Era uma fortaleza. Muros de 4 metros de altura cercavam 20 cômodos luxuosos, torres de vigia nos 4 cantos, portão de ferro forjado que pesava meia tonelada e uma guarnição permanente de 52 jagunços bem armados e melhor pagos. Ali, sentado em sua cadeira entalhada que mais parecia um trono medieval, Amâncio decidia destinos com a mesma naturalidade com que descascava laranjas. E foi exatamente isso que fazia quando seus capangas arrastaram 2 homens para sua presença. Eram jovens, magros, vestidos com as roupas características do cangaço, chapéus de couro, cartucheiras cruzadas no peito, facões na cintura. Haviam sido capturados nas proximidades da fazenda, espionando as defesas. Pelo menos era o que os jagunços afirmavam. Então o diabo do sertão finalmente decidiu me visitar? Amâncio sorriu, jogando cascas de laranja em um balde de ouro ao seu lado. Mandou seus olheiros primeiro? Querem ver como vive um homem que trabalhou a vida toda? Os 2 cangaceiros mantiveram-se em silêncio, olhando para o chão. Conheciam bem o protocolo de captura no sertão. Falar demais só apressava o inevitável. Vocês sabem quem eu sou? Amâncio levantou-se, caminhando ao redor dos prisioneiros com uma faca de prata nas mãos. Sou o coronel Amâncio Brandão. Meu nome faz juízes tremerem e governadores atenderem meu telefone no primeiro toque. O mais jovem dos prisioneiros finalmente ergueu o olhar. Tinha no máximo 22 anos, rosto marcado por cicatrizes de varíola, olhos fundos que pareciam ver além do luxo ostensivo da sala. Nós não somos espiões, disse com voz firme.
Estávamos apenas passando. Não queremos problemas com o senhor coronel. Amâncio riu, um som áspero que reverberou pelas paredes revestidas de mármore. Passando por minhas terras? Sabem quanto custou cada hectare dessa propriedade? Quanto sangue foi derramado para manter intrometidos como vocês longe daqui? Fez um gesto para seus capangas, um movimento casual da mão que carregava o peso de uma sentença de morte. Amarrem eles no poste da praça. Quero que toda a cidade veja o que acontece com quem tenta espionar a Babilônia. Talvez assim o recado chegue até o diabo coxo que comanda esse circo de maltrapilhos. Quando os cangaceiros foram arrastados, o mais jovem virou-se uma última vez. O capitão vai saber disso, coronel, e o senhor não vai gostar quando ele vier. Amâncio apenas sorriu, colocando outro gomo de laranja na boca. Que venha. Há muito quero conhecer esse fantasma que apavora coronéis menores. Quero ver o que o famoso Lampião faz quando enfrenta um homem de verdade. A 200 quilômetros dali, escondido entre serras na divisa da Paraíba com Pernambuco, o acampamento do cangaço fervilhava com a rotina de sempre. Homens limpavam suas armas com o cuidado de quem sabe que a própria vida depende delas. Mulheres costuravam rasgos em roupas gastas pela marcha constante. Fogueiras baixas cozinhavam o que havia de comida, sempre pouco, sempre racionado. Virgulino Ferreira da Silva, o homem que o sertão conhecia como Lampião, estava sentado à sombra de uma grande rocha, examinando meticulosamente seu rifle. Seu corpo magro, mas resistente como galho de juazeiro, trazia as marcas de incontáveis confrontos. O olho direito, parcialmente cego após um ferimento antigo, dava-lhe um aspecto ainda mais temível quando combinado com a barba rala e o eterno semblante severo. Aos 35 anos, Lampião já não era mais o jovem vaqueiro que pegara em armas para vingar a família. Era o predador mais eficiente que o sertão nordestino já produzira. Cada movimento seu era calculado, cada decisão pesada com a frieza de quem entendia que, na caatinga, hesitação significava morte. Vestia o uniforme clássico do cangaço. Chapéu de couro ornamentado com moedas de prata, roupa de algodão resistente manchada pela poeira vermelha do sertão, cartucheiras cruzadas no peito, repletas de munição. As botas, embora gastas, eram bem cuidadas. Nada em sua postura sugeria relaxamento. Mesmo nos raros momentos de pausa, mantinha-se alerta como uma cobra pronta para o bote. Ao lado dele, Maria Bonita costurava um rasgo em uma camisa. Seu rosto, marcado pelo sol impiedoso, mantinha uma dureza que poucos associariam a uma mulher daquela época. Mas seus olhos atentos e vivos revelavam uma inteligência afiada que complementava a brutalidade calculada do companheiro. Foi nesse momento de aparente tranquilidade que o observador entrou no acampamento. Era um vaqueiro conhecido por sua lealdade ao cangaço, que servia como informante em troca de proteção para sua família. Trazia o chapéu na mão e o rosto coberto de poeira, sinais de uma longa jornada urgente. Zé Sereno, um dos cangaceiros mais confiáveis do bando, interceptou-o primeiro e, após uma breve conversa sussurrada, conduziu-o até onde Lampião estava. O capitão não ergueu os olhos imediatamente. Terminou de lubrificar uma peça do rifle, inspecionou-a contra a luz do sol e só então olhou para o mensageiro. "Fale!" ordenou com uma voz que parecia raspar o ar como navalha. O vaqueiro engoliu em seco. "Capitão, trago notícias de Jericó. O coronel Amâncio Brandão capturou 2 dos nossos rapazes, jovens que estavam apenas passando pela região." Lampião assentiu levemente, sem demonstrar surpresa. Conhecia bem o nome de Amâncio Brandão, embora nunca tivessem se encontrado pessoalmente. Era o tipo de coronel que representava tudo o que o cangaço combatia. A opulência obscena construída sobre miséria, a lei do mais forte disfarçada de ordem. Capturou. E depois? O vaqueiro baixou os olhos, a voz tremendo. Amarrou na praça, 3 dias sem água, chicoteados 2 vezes por dia.
O povo todo foi obrigado a assistir. Morreram como cães, capitão. E depois, ele pendurou os corpos na entrada da cidade com uma placa provocando o Senhor. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Corisco, que ouvia a conversa de perto, cuspiu no chão com desprezo. Outros cangaceiros se aproximaram, sentindo a tensão no ar como animais farejando tempestade. Ó Mâncio quer guerra, disse Corisco ajustando o chapéu. Está chamando o senhor para um desafio direto, capitão. Lampião não respondeu de imediato. Voltou a montar seu rifle com movimentos precisos, metódicos, quase rituais. Cada peça encaixada com um clique que parecia ecoar mais alto que deveria. Quando terminou, engatilhou a arma com um estalo seco. Quantos homens tem Amâncio na Babilônia? Perguntou finalmente, sem erguer os olhos. Pelo menos 50 jagunços bem armados, respondeu o vaqueiro. A fazenda dele é uma fortaleza, capitão. Muros altos, guaritas, torres de vigia. Ele está esperando o senhor. Quer fazer do senhor um exemplo. Lampião finalmente se levantou. Não era um homem particularmente alto, mas havia algo em sua postura que parecia preencher todo o espaço ao redor. Era como se o ar ficasse mais denso, mais perigoso quando ele se movia. Então não vamos desapontá-lo, disse, a voz baixa, mas perfeitamente audível no silêncio que se formara. Corisco, Zé Sereno, Gato, Candeeiro, Volta Seca, Sabonete, reúnam todos, partimos ao amanhecer. Maria Bonita levantou-se também, deixando a costura de lado. Virgulino, ela disse, usando o nome verdadeiro que poucos ousavam pronunciar. Amâncio não é como os outros coronéis. Ele tem conexões, tem um pequeno exército, tem dinheiro suficiente para comprar batalhões inteiros. Lampião a encarou por um momento, o único olho bom brilhando com uma intensidade inquietante. Melhor ainda, respondeu simplesmente. Já está na hora de mostrar a esses coronéis que o dinheiro deles não compra imunidade, não neste sertão. Virou-se para o vaqueiro, que parecia exausto após a longa jornada. Você fica aqui até partirmos, depois volta para sua família. Se alguém perguntar, nunca nos viu. O mensageiro assentiu, grato pela proteção. Sabia bem o que aconteceria com ele se Amâncio descobrisse que havia alertado o bando. Naquela noite, enquanto o acampamento fervilhava com os preparativos, Lampião estudava um mapa improvisado da região de Jericó, marcando pontos estratégicos com a ponta de uma faca. Seu rosto estava inexpressivo, mas quem o conhecia bem podia sentir a fúria contida em cada gesto calculado. Para o capitão do cangaço, a provocação de Amâncio não era apenas um desafio pessoal. Era um lembrete de todas as humilhações que homens como ele haviam imposto ao povo sertanejo por gerações. Era um eco das injustiças que haviam transformado um simples vaqueiro de Pernambuco no homem mais temido do Nordeste. A vingança seria meticulosa e seria exemplar. Quinta-feira, o dia em que o coronel Amâncio quebrava sua rotina de clausura na Babilônia. Era o dia de sua reunião semanal na prefeitura de Jericó, onde acertava os ponteiros com o prefeito, o delegado e outros representantes do poder local, todos em sua folha de pagamento. E depois, invariavelmente, visitava o bordel de Dona Sebastiana, onde mantinha um quarto reservado permanentemente para seu uso exclusivo. Naquela quinta específica, enquanto Amâncio tomava seu café reforçado e escolhia qual colete de seda vestiria, não fazia ideia de que cada movimento seu era observado. Que olhos treinados mapeavam sua rotina com a precisão de um relojoeiro desmontando um mecanismo. Candeeiro, um cangaceiro conhecido por sua habilidade de se infiltrar em qualquer lugar, passara a noite anterior em Jericó disfarçado de tropeiro. Conversara com comerciantes, bebera cachaça com vaqueiros, soltara a língua de prostitutas com algumas moedas. E agora, escondido em uma formação rochosa a 2 quilômetros da cidade, relatava tudo a Lampião.
Ele sai da fazenda por volta das 2 da tarde, com uma escolta de 4 homens. Disse Candeeiro, bebendo água avidamente de seu cantil. Vai primeiro à prefeitura, depois ao bordel. Volta para a Babilônia, sempre depois das 10 da noite. No bordel, dispensa 2 dos jagunços. Fica só com 2 vigiando o corredor. Lampião assimilou a informação em silêncio, mexendo lentamente em seu cachimbo improvisado. E a segurança na fazenda? 52 homens ao todo, respondeu Zé Sereno, que retornara pouco antes de uma vigilância de 24 horas à propriedade, divididos em 4 turnos. O ponto mais fraco é a entrada do açude, onde ficam apenas 2 homens. Os depósitos de munição são no porão da casa principal. Tem também um cofre no quarto do coronel. Lampião absorveu cada detalhe com a precisão de um general planejando uma batalha. Quando todos terminaram seus relatos, ele finalmente expôs seu plano. E foi tão simples, tão elegantemente brutal, que arrancou sorrisos dos cangaceiros mais experientes. "Vamos atacar hoje", anunciou. "Mas não na fazenda. Vamos pegar Amâncio na cidade quando estiver no bordel. Vulnerável, desprotegido, confiante." Corisco franziu o senho, visivelmente desapontado. "Capitão, isso não parece justo. O homem massacrou nossos companheiros em público, humilhou o cangaço. Devíamos invadir a Babilônia, mostrar nosso poder." Lampião encarou seu lugar-tenente com o olho bom, uma expressão dura como pedra. "Não estamos aqui para ser justos, Corisco. Estamos aqui para vencer. Se atacarmos a fazenda diretamente, podemos perder metade dos nossos homens. Amâncio é um covarde que se esconde atrás de muros e jagunços. Vamos pegá-lo onde ele está vulnerável." Fez uma pausa, observando o semblante ainda insatisfeito de Corisco, e acrescentou com um sorriso frio: "Mas não se preocupe. Depois que tivermos Amâncio, a Babilônia será nossa, e então poderemos mostrar a todos o que acontece quando se desafia o cangaço." Jericó era uma cidade pequena, daquelas que pareciam ter parado no tempo. Ruas de terra batida, casas de taipa e adobe, uma igreja branca no centro da praça, alguns sobrados de comerciantes mais prósperos. E, dominando a paisagem a poucos quilômetros de distância, a imponente Babilônia como um lembrete constante de quem realmente mandava ali. Naquela quinta-feira, a cidade acordou como sempre. Comerciantes abriram suas lojas, beatas seguiram para a missa matinal, crianças corriam pela praça levantando poeira. Mas olhos mais atentos notariam certos sinais. Alguns forasteiros que haviam chegado durante a noite, cavalos amarrados em locais incomuns, homens de semblante duro que pareciam observar cada movimento. O cangaço já estava na cidade, infiltrado, disperso, invisível, até que fosse tarde demais. Às 2 da tarde, pontualmente, a comitiva do coronel Amâncio deixou a fazenda Babilônia. Ele vinha montado em seu alazão imponente, quase tão arrogante quanto o dono. Ao seu redor, 4 jagunços armados até os dentes garantiam sua segurança. Lampião observou a comitiva passar de uma janela discreta no 2º andar de uma pensão. Seu olho bom acompanhou cada movimento, calculando distâncias, memorizando rostos, identificando quem estava mais alerta e quem relaxava na rotina. "Preparem-se", disse simplesmente aos homens ao seu redor. "Quando ele entrar no bordel, esperamos 15 minutos, tempo suficiente para ele relaxar, se acomodar, baixar a guarda." A reunião na prefeitura durou 3 horas. Quando Amâncio e sua escolta saíram, o sol já começava a se pôr, tingindo a cidade com tons de vermelho que pareciam um presságio. O coronel dispensou 2 de seus homens com um gesto displicente. Não precisaria de tanta proteção para sua visita ao bordel. Seguiu para o estabelecimento de Dona Sebastiana, uma casa de 2 andares pintada de azul, discretamente afastada do centro. Foi quando cruzou a porta dos fundos, recebido pela própria dona com seu sorriso ensaiado, que o cerco se fechou. 15 minutos depois, enquanto Amâncio subia as escadas em direção ao seu quarto reservado,
Homens silenciosos como fantasmas já haviam neutralizado seus 2 jagunços no corredor. Não houve tiros, não houve gritos. Apenas o trabalho eficiente de facas afiadas e mãos treinadas em matar sem fazer barulho. Dona Sebastiana, mantida sob a mira de Corisco em seu próprio escritório, tremia como vara verde. Por favor, ela sussurrou. Eu tenho filhos. Eu só faço o que ele manda. Se ficar quieta e cooperar, verá seus filhos amanhã, respondeu Corisco friamente. Agora me leve até o quarto do coronel e reze para que ele esteja de bom humor. Quando Amâncio abriu a porta do quarto, esperando encontrar a menina nova, prometida por Dona Sebastiana, congelou na entrada. Ali, sentado tranquilamente na poltrona que o coronel considerava sua, estava Lampião. O inconfundível chapéu de couro contrastava grotescamente com a decoração opulenta do cômodo. Uma pistola apontava diretamente para o peito de Amâncio. Ao lado do capitão do cangaço, Corisco encostava uma faca na garganta de Dona Sebastiana, que agora chorava silenciosamente. O cérebro de Amâncio recusou-se momentaneamente a processar a cena. Era impossível. Lampião estava ali, na sua cidade, no seu território, no lugar onde ele se sentia mais seguro. Como? Tentou recuar para chamar seus homens, mas sentiu o cano frio de um revólver na nuca. Faça barulho, e será o último som que emitirá, sussurrou a voz de Zé Sereno atrás dele. 2 cangaceiros entraram arrastando os corpos dos jagunços, deixando rastros de sangue no tapete importado. A mensagem era clara. Não haveria resgate, não haveria salvação. Lampião levantou-se lentamente, como um predador que sabe que a presa já está encurralada e pode saborear o momento. Seu único olho bom fixou-se no coronel como uma cobra hipnotizando sua vítima. Entre, coronel, disse com uma calma perturbadora. Seus jagunços já foram silenciados. Ninguém virá ajudá-lo. Estamos completamente sozinhos agora. Só eu, você e a dívida de sangue entre nós. Amâncio sentiu as pernas fraquejarem. Durante toda a sua vida, havia se escondido atrás de muros, homens armados e influência política. Nunca imaginara que estaria face a face com o homem que perseguira durante anos através de seus capangas. O mítico demônio do sertão estava ali, tão real e mortal quanto as armas em suas mãos. Você, gaguejou, a arrogância habitual desaparecendo como névoa sob o sol. O que quer? Dinheiro? Posso lhe dar mais do que conseguiria em 10 saques. Terras, proteção, o que quiser. Um sorriso frio, quase imperceptível, formou-se no rosto de Lampião. Não havia humor ali, apenas o prenúncio de algo terrível. Não estou aqui pelo seu dinheiro, coronel. Não estou aqui pelas suas terras. Estou aqui para saldar uma dívida. E no sertão, coronel, toda dívida é paga. Com juros. Com um gesto rápido, Lampião indicou que Corisco liberasse Dona Sebastiana. Saia, ordenou a mulher. Feche o bordel. Quem estiver aqui deve permanecer dentro até o amanhecer. Se vir um único soldado ou policial se aproximando, voltamos e incendiamos o lugar com todos dentro. Entendeu? A mulher assentiu freneticamente e saiu correndo, grata por escapar com vida. Quando a porta se fechou, Lampião voltou sua atenção total para Amâncio, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Sabe por que estou aqui, coronel? Os cangaceiros, aqueles espiões que capturei. Não eram espiões, cortou Lampião, a voz subitamente mais dura, mais afiada. Eram 2 rapazes que estavam apenas passando. Você os torturou em praça pública, os matou como cães e exibiu seus corpos como troféus. Fez uma pausa, aproximando-se até quase encostar o cano da pistola no peito do coronel. Mas esse não é o único motivo. Você representa tudo o que combatemos no sertão, coronel. A exploração, a crueldade, a arrogância de achar que seu dinheiro compra o direito de tratar pessoas como lixo. Você é o símbolo de tudo que está podre nesta terra.
Lampião recuou um passo, mas a arma nunca se desviou. Agora você vem conosco. Vamos fazer uma visita à sua querida Babilônia. E lá, coronel, você vai pagar por cada gota de sangue que derramou, por cada família que destruiu, por cada vida que arruinou. Vai pagar por tudo. O que aconteceu a seguir foi executado com precisão cirúrgica. Amâncio foi amordaçado, amarrado e vestido com roupas simples de vaqueiro. Irreconhecível, sem seus trajes finos e chapéu característico, foi colocado sobre um cavalo entre dois cangaceiros que o mantinham firme na cela. O grupo deixou Jericó pela Estrada dos Fundos, dividindo-se em pequenos conjuntos que seguiriam caminhos diferentes para evitar despertar suspeitas. O destino, a fortaleza Babilônia. Mas desta vez eles não viriam como invasores. Viriam convidados pelo próprio dono. A noite já dominava completamente o sertão, quando o grupo se reuniu em uma pequena depressão no terreno, invisível para os vigias das torres da Babilônia. Dali, podiam ver as luzes da fazenda fortaleza, que brilhavam como um farol de arrogância em meio à escuridão da Caatinga. Lampião removeu a mordaça de Amâncio com um gesto brusco. O coronel ofegou, sugando o ar como um homem que estivera submerso. "Escute bem, coronel", disse Lampião em voz baixa, mas perfeitamente audível. "Você vai gritar para seus homens abrirem o portão. Vai dizer que está sendo perseguido pela polícia e precisa entrar imediatamente. Se tentar alertá-los de qualquer forma, Corisco aqui vai garantir que você não veja o próximo nascer do sol. Entendido?" Amâncio, com o rosto contorcido em uma mistura de medo e ódio, assentiu relutantemente. Ainda havia uma centelha de desafio em seus olhos. "Eles nunca deixarão vocês saírem vivos", murmurou, buscando algum conforto na ideia. "Mesmo que entrem, são 50 contra 20. Lampião sorriu aquele sorriso frio e calculista que havia feito dele uma lenda. "Veremos." O grupo avançou até ficarem a cerca de 100 metros do portão principal. Corisco pressionou a faca contra as costas de Amâncio em um lembrete silencioso da ameaça. "Agora!" ordenou Lampião. "Abram o portão!" gritou Amâncio, a voz carregada de urgência forçada. "É o coronel Amâncio. Rápido, homens!" Do alto da torre, um vigia reconheceu a voz do patrão, apesar da escuridão. "Coronel, o senhor não estava na cidade?" "Maldição, abra logo!" berrou Amâncio, com Corisco pressionando a faca com mais força. "Estou sendo perseguido pela volante. Abra antes que seja tarde." O vigia hesitou apenas por um instante antes de dar o sinal. O pesado portão de ferro começou a se abrir lentamente, rangendo sobre as dobradiças, revelando o pátio interno da Babilônia, onde alguns jagunços já se reuniam, alertados pelo barulho incomum. Foi quando o portão estava completamente aberto que Lampião deu o sinal. Em um movimento sincronizado que demonstrava anos de prática em emboscadas, o bando avançou a galope, usando Amâncio como escudo humano. Os jagunços, confusos ao verem seu patrão entre os invasores, hesitaram fatalmente antes de abrirem fogo. Esses 3 segundos de hesitação foram tudo o que o cangaço precisou. Com a precisão de um grupo que vivia de ataques surpresa, derrubaram os guardas do portão e avançaram pelo pátio, espalhando-se estrategicamente para cobrir todos os ângulos. Alguns jagunços, mais leais, ou talvez apenas mais estúpidos, tentaram resistir, apenas para serem abatidos com a eficiência brutal que tornara o cangaço tão temido. "Ninguém atira!" gritou Lampião, mantendo Amâncio firmemente à sua frente. "Ou seu patrão morre aqui mesmo!" O caos já estava instalado. Jagunços corriam de um lado para o outro, buscando posições de cobertura. Alguns, reconhecendo imediatamente o chapéu característico de Lampião e sabendo sua reputação, simplesmente jogaram as armas no chão e ergueram as mãos. A lealdade a um patrão não valia a própria vida quando se enfrentava o rei do cangaço. Em questão de minutos, o pátio estava sob controle dos cangaceiros.
Lampião arrastou Amâncio para o centro da área, onde todos podiam vê-lo sob a luz das tochas. Atenção, homens do coronel! Sua voz cortou o ar noturno como uma faca. Seu patrão está em minhas mãos. Joguem suas armas e ninguém mais precisa morrer esta noite. Alguns obedeceram imediatamente, reconhecendo que a batalha já estava perdida. Outros recuaram para dentro da casa principal, buscando posições defensivas. Lampião não parecia incomodado com a resistência parcial. Esperava por ela. Corisco, Zé Sereno, Candeeiro, ordenou calmamente. Levem 10 homens e limpem a casa. Qualquer um que resistir será abatido. Quem se render será amarrado no celeiro. Enquanto o grupo avançava em direção à mansão, Lampião virou-se para Amâncio, que tremia visivelmente, apesar do calor da noite sertaneja. Agora, coronel, vamos para sua sala do trono. Tenho algumas perguntas para você. E desta vez, você não terá jagunços para responder por você. A sala principal da fazenda Babilônia era um monumento à vaidade e ao poder. Paredes cobertas com quadros caríssimos trazidos da Europa, tapetes persas que custavam mais do que uma família sertaneja ganhava em uma vida, móveis entalhados à mão por artesãos do Recife. E no centro, a imponente cadeira que mais parecia um trono medieval, de onde o coronel costumava emitir suas sentenças. Foi nessa mesma cadeira que Lampião sentou-se após empurrar Amâncio para um banco simples ao lado. Maria Bonita posicionou-se à direita do capitão, enquanto Sabonete e Azulão guardavam a porta. Do lado de fora, ainda se ouviam tiros esporádicos à medida que o restante do bando eliminava os últimos bolsões de resistência. Sabe, coronel, começou Lampião, recostando-se na cadeira como se estivesse experimentando o gosto do poder que ela representava. Há muito tempo acompanho sua carreira. Sempre quis conhecer o homem que construiu um império explorando a miséria do povo. O coronel que se acha acima da lei do sertão. Amâncio, com as mãos amarradas à frente do corpo, mantinha os olhos baixos. Sua arrogância habitual havia desaparecido completamente, substituída por um medo visceral que emanava de cada poro. "O que quer de mim?" perguntou com voz trêmula. "Já tomou minha fazenda. Diga seu preço e acabemos com isso. Tenho ouro suficiente para comprar sua liberdade e a de todo o seu bando." Lampião riu, um som áspero, sem humor. "Acha que é sobre dinheiro, coronel? Acha que atravessei o sertão por suas moedas de ouro ou suas terras?" Levantou-se e caminhou lentamente ao redor do prisioneiro, como uma onça circundando sua presa. "É sobre justiça, a justiça que você negou a tantos, aos pequenos proprietários que expulsou de suas terras durante a seca, às famílias que destruiu com seus capangas, aos 2 cangaceiros que torturou em praça pública." Parou diretamente na frente de Amâncio, forçando-o a erguer o rosto. "É sobre mostrar a todos os coronéis do Nordeste que não estão acima da lei do cangaço." Nesse momento, Corisco entrou na sala, o corpo magro parecendo vibrar com uma energia nervosa. Suas roupas estavam manchadas, mas ele parecia satisfeito. "A casa está limpa, capitão. 28 resistiram e caíram. 17 se renderam e estão amarrados no celeiro. Os que juraram não nos perseguir foram liberados." Lampião assentiu sem tirar os olhos de Amâncio. "E o depósito de armas?" "No porão, como informado. Munição suficiente para uma pequena guerra. E encontramos o cofre do coronel. Trancado, mas nada que não possamos resolver." "Ótimo," respondeu Lampião. Então, para Amâncio. "Onde está a chave do cofre, coronel?" Amâncio hesitou, mas um olhar para o facão que Corisco limpava despreocupadamente foi suficiente para quebrar sua resistência. "No meu quarto, dentro da Bíblia, na mesa de cabeceira." Lampião fez um gesto para Zé Sereno, que saiu rapidamente para buscar a chave. Enquanto esperavam, o capitão do cangaço continuou seu interrogatório. "Quantas propriedades você tem, coronel? Quantas famílias expulsou para expandir seu império?"
Amâncio engoliu em seco. Tenho 7 fazendas ao todo, mas comprei todas legalmente com dinheiro honesto. Lampião voltou a rir. Dinheiro honesto? Acha que não conhecemos sua história, coronel? Como começou comprando terras de famílias desesperadas durante a seca de 1915? Como quem resistia recebia a visita de seus capangas no meio da noite? Voltou a sentar-se na cadeira, observando o prisioneiro com seu único olho bom. Você representa tudo o que há de podre neste sertão, coronel. A exploração disfarçada de progresso, a crueldade mascarada de ordem. Zé Sereno retornou com uma pequena chave dourada que entregou a Lampião. O capitão a examinou por um momento antes de guardá-la no bolso. Agora, coronel, vamos fazer o seguinte. Você vai escrever e assinar documentos transferindo todas as suas propriedades para as famílias que você expulsou. Vai abdicar de tudo o que roubou durante estes anos. Amâncio arregalou os olhos em choque. Isso é loucura. Ninguém reconhecerá esses documentos. Tenho amigos poderosos, juízes, políticos, que não estarão aqui para salvá-lo, cortou Lampião. A escolha é simples. Assina os documentos e talvez viva para contar a história. Ou se recusa e certamente não verá o próximo nascer do sol. O medo nos olhos do coronel era palpável. Durante toda a sua vida, havia sido ele quem ditava termos, quem impunha condições. Agora, pela primeira vez, estava completamente à mercê de outro. E como saberei que cumprirá sua palavra? Que me deixará vivo se eu assinar? Lampião inclinou-se para a frente, o olho bom fixo no rosto trêmulo de Amâncio. Não saberá. Assim como todas aquelas famílias não sabiam se sobreviveriam quando você as expulsava de suas terras. As horas seguintes foram de intensa atividade na fazenda Babilônia. Enquanto Amâncio, sob a mira constante de Corisco, redigia e assinava documentos renunciando às suas propriedades, o restante do bando transformava a fortaleza em seu quartel-general temporário. O cofre foi aberto, revelando uma fortuna em dinheiro, joias e documentos comprometedores que ligavam o coronel a diversos crimes e esquemas de corrupção. Lampião examinou cuidadosamente cada papel, separando aqueles que poderiam ser úteis futuramente. "Olhe isso, capitão", disse Maria Bonita, segurando uma pilha de contratos. Ele tinha juízes, delegados e até deputados recebendo pagamentos mensais. "Está tudo documentado aqui." Lampião sorriu friamente. "Guarde tudo. Esses papéis valem mais que o ouro. São a prova de que a justiça deste sertão sempre foi comprada e vendida como gado." Enquanto o cofre era esvaziado e os documentos organizados, Volta Seca entrou na sala carregando um livro de couro desgastado. "Capitão, encontrei isto no escritório do coronel. É um registro de todas as transações dele nos últimos 20 anos. Nomes, datas, valores, tudo." Lampião pegou o livro e o folheou lentamente, seus olhos percorrendo as páginas com crescente satisfação. "Isto aqui é dinamite pura. Com isso, podemos comprometer metade dos poderosos do Nordeste." Virou-se para Amâncio, que terminava de assinar o último documento com mãos trêmulas. "Vejo que você era meticuloso em seus registros, coronel. Um homem de negócios até o fim. Por favor", implorou Amâncio, a voz quebrada. "Já dei tudo o que tinha. Já assinei tudo. Me deixe partir." Lampião guardou o livro cuidadosamente em sua mochila de couro. "Partir? Mas, coronel, a noite ainda é jovem e temos muito o que conversar ainda." Fez um gesto e 2 cangaceiros entraram na sala carregando uma pequena mesa e uma cadeira, posicionando-as no centro do cômodo. "Sente-se ali", ordenou Lampião. "Quero que escreva uma carta para cada um dos coronéis que fazem negócios com você, contando o que aconteceu aqui esta noite." Amâncio ficou pálido. Isso me tornaria alvo de todo o sertão. Seria minha sentença de morte." "Exatamente", respondeu Lampião sem emoção. "Assim como você sentenciou tantos outros."
A diferença é que você terá a chance de viver com as consequências de suas escolhas, se é que viver. Quando as cartas foram escritas, seladas e separadas para envio, o primeiro clarão da madrugada começava a pintar o horizonte de cinza. Lampião levantou-se da cadeira do trono pela última vez e caminhou até a janela, observando o pátio onde seus homens organizavam o botim. "Sabe qual é a diferença entre você e eu, coronel?" perguntou sem se virar. "Você sempre acreditou que o poder vinha das paredes que construía, dos homens que comprava, do ouro que acumulava. Eu sei que o verdadeiro poder vem de fazer os outros acreditarem que você é inevitável, implacável, que não há muros altos o suficiente, nem dinheiro suficiente para se esconder." Virou-se para encarar Amâncio. "E agora, todo o Nordeste saberá que nem mesmo o homem mais rico, na fazenda mais fortificada, estava a salvo quando desafiou o cangaço. Quando o sol finalmente nasceu, pintando a caatinga de dourado e vermelho, Lampião convocou todo o bando ao pátio central. Os jagunços capturados foram trazidos do celeiro, amarrados em fila. Amâncio foi arrastado também, agora vestindo apenas uma roupa simples, despojado de todos os símbolos de seu poder. "Escutem bem", anunciou Lampião, sua voz carregando por todo o espaço. "O que aconteceu aqui esta noite não foi apenas vingança por 2 homens mortos. Foi uma mensagem para todos os coronéis do Nordeste." Caminhou lentamente diante dos prisioneiros. "Vocês", disse aos jagunços, "tiveram a escolha de servir a um homem ou servir ao dinheiro dele. Agora tem outra escolha. Podem jurar lealdade ao cangaço, seguir nossas leis e talvez encontrar um lugar entre nós. Ou podem partir, levando apenas suas vidas e a lembrança do que viram aqui." A maioria escolheu partir. 4. Os mais jovens decidiram ficar. Lampião os aceitou com um aceno de cabeça, sabendo que a lealdade conquistada pelo medo é frágil, mas às vezes é o único tipo disponível no sertão. Quando os outros foram liberados e começaram a se afastar em direção a Jericó, Lampião voltou-se para Amâncio. "E quanto a você, coronel?" Fez uma longa pausa, observando o homem que havia sido o terror da região e agora não passava de um despojo tremendo. "Lembra-se dos 2 rapazes que mandou torturar? 3 dias no sol, sem água, chicoteados para o entretenimento da cidade?" Amâncio caiu de joelhos. Por favor, eu fiz tudo o que pediu. Dei tudo. E eles imploraram também", disse Lampião, a voz subitamente mais dura, mais fria. "Mas você não apenas os matou, fez disso um espetáculo. Uma demonstração de poder." Virou-se para Corisco e Zé Sereno. "Amarrem-no no poste central, no mesmo lugar onde ele amarrava os que o contrariavam. Sem água, sem comida. O sol do sertão será seu juiz, júri e carrasco." Enquanto Amâncio era arrastado aos gritos, suas súplicas ecoando pelo pátio, Maria Bonita aproximou-se de Lampião. "Isso vai trazer todas as volantes do Nordeste para cima de nós, Virgulino." "Que venham", respondeu ele simplesmente. "Já está na hora de lembrarem porque o nome Lampião faz homens trancarem suas portas à noite." Os 3 dias seguintes transformaram a Babilônia em algo que os sertanejos contariam por gerações. Enquanto Amâncio definhava no poste central, Lampião e seu bando executaram um plano meticuloso de redistribuição e destruição. O dinheiro do cofre foi dividido em sacos e distribuído pessoalmente por membros do bando às famílias mais pobres da região. Não era caridade, era restituição. Cada família que recebia uma parte do ouro era também presenteada com um dos documentos assinados por Amâncio, devolvendo-lhes terras que haviam sido roubadas. "Isto aqui", dizia Lampião a cada família atônita, "é o que ele lhes devia. Não precisam agradecer a mim. Apenas lembrem, no sertão toda dívida é cobrada, cedo ou tarde." As armas e munições foram meticulosamente catalogadas e divididas. Parte ficou com o bando, reforçando seu arsenal.
Parte foi enterrada em locais secretos, cache de emergência para futuras necessidades, e parte foi simplesmente destruída. Armas velhas demais ou de qualidade duvidosa que poderiam falhar em combate. Os documentos comprometedores foram copiados cuidadosamente por Maria Bonita, que tinha uma letra clara e firme. Os originais seriam enterrados em local seguro. As cópias seriam distribuídas estrategicamente, garantindo que, se algo acontecesse ao bando, a informação ainda viesse à luz. No segundo dia, Candeeiro retornou de Jericó com notícias. A cidade está em pânico, capitão. Ninguém sai de casa. O delegado fugiu durante a noite. O prefeito está trancado na igreja, rezando. Lampião assentiu. Bom, deixe-os com medo. O medo é a única linguagem que os poderosos entendem. No terceiro dia, quando o corpo de Amâncio finalmente cedeu, não à bala ou à faca, mas ao sol implacável, à sede insuportável e ao desespero total, Lampião deu sua ordem final. Queimem tudo! As chamas começaram no celeiro, espalhando-se rapidamente pela madeira seca. Depois, a casa principal, onde tochas foram atiradas em cada cômodo. Os tapetes persas, os móveis entalhados, os quadros europeus, tudo alimentou o inferno que consumia a Babilônia. Lampião permaneceu no pátio, observando seu bando trabalhar com eficiência brutal. Não era vandalismo sem sentido, era apagamento deliberado. Cada chama que devorava a opulência de Amâncio era uma declaração. Neste sertão, nenhum império é eterno quando construído sobre o sofrimento alheio. Maria Bonita aproximou-se, o rosto iluminado pela luz alaranjada do incêndio. Está feito. Tudo o que não levamos ou distribuímos está queimando. E o corpo do coronel? Deixamos no poste, que sirva de lembrete. Lampião assentiu lentamente. Não havia satisfação em seu rosto, apenas a expressão impassível de quem executara uma tarefa necessária e brutal. Reúna todos. Partimos antes que as chamas atraiam atenção demais. O bando montou seus cavalos, enquanto as torres da Babilônia desmoronavam em meio a labaredas que lambiam o céu noturno. As chamas podiam ser vistas a quilômetros de distância, um farol macabro de destruição que marcaria para sempre aquele lugar. Antes de partir, Lampião fez uma última pausa, observando a fortaleza que havia sido símbolo de poder absoluto reduzida a ruínas fumegantes. Que todos os coronéis vejam estas chamas, disse em voz alta para que seu bando ouvisse. E que entendam a mensagem. No sertão não há muralha alta o suficiente, não há fortuna grande o suficiente para comprar imunidade contra a justiça. Pode ser uma justiça torta, selvagem e brutal, mas é a única que realmente importa aqui. E virou seu cavalo negro em direção à caatinga escura, onde as sombras já começavam a engolir as formas de seus cangaceiros. O bando formou-se rapidamente, cavalos inquietos, sentindo a urgência da partida. Maria Bonita montou ao lado de Lampião, lançando um último olhar para as chamas que devoravam a Babilônia. Vamos, ordenou Lampião. A noite nos protege, mas o amanhecer traz as volantes, e quero estar longe daqui quando encontrarem o que sobrou do império de Amâncio. Corisco aproximou seu cavalo. Para onde, capitão? Pernambuco? Paraíba? Para as serras de Angico, respondeu Lampião após um momento de reflexão. Lá poderemos descansar e dividir o que levamos, e planejar o próximo movimento. O bando começou a se mover, inicialmente em grupo compacto, mas logo se dispersando em pequenos conjuntos que seguiriam rotas diferentes para confundir possíveis perseguidores. Era uma tática testada ao longo de anos. Nunca deixar um rastro claro, nunca facilitar o trabalho das volantes. Antes de partir, Lampião fez seu cavalo dar meia volta uma última vez. Dali, da pequena elevação onde estavam, toda a extensão da destruição era visível.
A Babilônia, que por décadas fora símbolo do poder incontestável de Amâncio Brandão, era agora apenas um esqueleto em chamas contra o céu escuro. As torres desmoronavam uma após a outra, enviando cascatas de faíscas para o alto. O calor era tão intenso que podia ser sentido mesmo daquela distância. "Capitão", disse Zé Sereno, posicionando-se ao lado de Lampião, "isso vai mudar tudo. Os coronéis vão se unir contra nós. O governo vai mandar mais tropas. Fizemos um inimigo de cada homem poderoso do Nordeste." Lampião observou as chamas por mais um longo momento antes de responder. "Não fizemos inimigos esta noite, Zé. Apenas lembramos aos que já eram nossos inimigos que a guerra que eles começaram há muito tempo ainda não terminou e que nós escolhemos o campo de batalha." Seu olho bom refletia a luz alaranjada do incêndio, dando-lhe uma aparência ainda mais sinistra. Amâncio pensou que podia nos provocar sem consequências. Pensou que seus muros, seu dinheiro, seus jagunços o protegeriam. Agora todo coronel entre aqui e o Ceará vai olhar para aquelas chamas e se perguntar: será que meus muros são altos o suficiente? Será que meu dinheiro me salvará? Fez uma pausa, o fantasma de um sorriso cruzando seu rosto marcado. E a resposta, Zé, é não. A resposta sempre será não. Maria Bonita tocou levemente seu braço. "Virgulino, precisamos ir. Já estamos expostos demais aqui." Ele assentiu, mas antes de virar seu cavalo definitivamente, tirou do bolso uma pequena medalha de prata que havia pertencido a um dos cangaceiros torturados por Amâncio. Era uma Nossa Senhora Aparecida, desgastada pelo tempo e pelo uso constante. O rapaz a carregava sempre consigo, diziam. Foi encontrada ainda pendurada em seu pescoço quando o corpo foi removido do poste. Lampião olhou para a medalha por um momento, depois a segurou firmemente. "Isto aqui", disse para os cangaceiros mais próximos, "pertencia a João Pequeno, um dos nossos que Amâncio matou. Vou guardá-la, e toda vez que um coronel, um delegado ou um capitão de volante pensar em nos desafiar, vou lembrar deste pedaço de prata e do preço que foi pago esta noite." Guardou a medalha cuidadosamente e finalmente virou o cavalo. "Agora sim, vamos embora, antes que o dia nos alcance." O bando desapareceu na escuridão da caatinga como fantasmas, como sempre faziam. O som dos cascos se perdeu na vastidão do sertão, engolido pelo crepitar distante das chamas e pelo silêncio pesado da madrugada que se aproximava. Atrás deles, a Babilônia continuava queimando. As chamas subiriam até o amanhecer, visíveis por léguas ao redor. E quando finalmente se apagassem, não sobraria nada além de cinzas, pedras enegrecidas e a certeza de que no sertão de 1932, nem mesmo o homem mais rico do Nordeste estava a salvo quando escolhia desafiar Lampião. A notícia da destruição se espalharia rápido. Comerciantes que passassem pela região a caminho de outras cidades, vaqueiros que avistassem a fumaça à distância, sobreviventes entre os jagunços que contariam e recontariam o que viram. E a cada repetição, a história cresceria, ganharia novos detalhes, transformar-se-ia em lenda. Mas no núcleo de todas as versões, um fato permaneceria inalterado. Lampião havia vindo, havia visto e havia conquistado. Não terras ou riquezas para manter, mas algo muito mais valioso no sertão. Respeito nascido do medo e a certeza absoluta de que suas ameaças nunca eram vazias. Enquanto cavalgavam pela escuridão, Corisco aproximou-se novamente de Lampião. "Capitão, uma dúvida me corrói. Por que não matamos Amâncio rápido? Por que deixá-lo sofrer daquele jeito?" Lampião não respondeu imediatamente. Continuou cavalgando, os olhos fixos no horizonte invisível à frente. Quando finalmente falou, sua voz tinha um tom de cansaço que raramente mostrava. "Por que, Corisco? Um tiro é rápido, uma faca é rápida, mas o sofrimento é lento, e é na lentidão que as lições são aprendidas." Amâncio precisava sentir, segundo por segundo,
o que aqueles dois rapazes sentiram. Precisava conhecer o desespero, a sede que queima a garganta, o sol que cega e cozinha a pele. Só assim a dívida poderia ser considerada paga. Fez uma pausa. E só assim os outros coronéis entenderiam que não estamos brincando, que quando cobramos uma dívida, cobramos até o último centavo, até a última gota de suor, até o último suspiro. Maria Bonita, que cavalgava perto o suficiente para ouvir, acrescentou: "E agora eles sabem, todos eles sabem." "Sim", concordou Lampião, "agora eles sabem." O grupo continuou sua marcha noturna, desaparecendo completamente na vastidão da Caatinga. Atrás deles, as últimas paredes da Babilônia desmoronavam, enviando colunas de faíscas para o céu sem estrelas. O som do colapso ecoava pela planície silenciosa, um réquiem para um império construído sobre sangue e lágrimas. E no poste central do pátio, iluminado pelas chamas agonizantes, o corpo de Amâncio Brandão permanecia amarrado, último monarca de um reino que não existia mais, último testemunho de que no sertão brasileiro de 1932, toda arrogância tem seu preço e toda dívida cedo ou tarde é cobrada. Quando o sol nascesse dali a poucas horas, encontraria apenas ruínas e cinzas onde antes se erguia a fortaleza mais poderosa da região. E a fumaça que subiria aos céus levaria consigo uma mensagem que seria lida em cada canto do Nordeste. Lampião havia passado por ali, e nada permaneceria como antes.